Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Já estão com saudades da escola, das nossas aulas, dos amigos? Eu estou com saudades das nossas aulas. E vocês? Espero que estejam conseguindo realizar as atividades de língua portuguesa. Nesta aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma das atividades. Eu fiz esse vídeo porque, analisando algumas atividades que vocês já entregaram, eu percebi que alguns alunos ficaram com algumas dúvidas. Então, para que vocês não tenham dúvidas nessas atividades que vocês receberam agora, eu vou comentar uma delas nesse vídeo. Vou falar ali dos textos, das questões uma por uma, para vocês tirarem as suas dúvidas, se por acaso vocês tiverem alguma nessa atividade. Então, vamos acompanhar lá com a professora Karen. Então, neste vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades referentes aos gêneros textuais sinopse e resenha, tá ok? Então, vamos acompanhar lá. Então, nessa parte inicial da atividade sobre sinopse e resenha, você vai encontrar primeiramente uma resenha sobre essa série que você vê aí na imagem, que é a série When Calls the Heart. Essa resenha foi publicada num blog, o blog Casinha Arrumada. E a autora do blog, ela comenta algumas coisas sobre essa série. Qual que é a origem da história, que na verdade ela foi baseada num livro da escritora Janet Oake. Vai contar um pouquinho sobre em que ambiente que acontece a história toda dessa série, que é lá no Velho Oeste americano. E vai falar um pouquinho sobre os personagens principais. A Elizabeth Thatcher, né, que é essa que aparece em destaque na foto. Né? Vai contar um pouquinho sobre quem ela é, o que ela foi fazer na cidadezinha chamada Coal Valley, qual que é a origem dela. Então, vai trazer algumas características sobre essa personagem. Depois vai falar também sobre o policial ali de vermelho, que é o Jack. E vai contar um pouquinho sobre ele também. E vai contar um pouquinho sobre como que são as pessoas da cidade, como que é o relacionamento entre as pessoas. Comenta que a comunidade é muito unida, de pessoas que se importam umas com as outras, né? Então, ele vai trazer assim um resumo geral dessa história e contando um pouquinho sobre o que ela viu ali na série. Ela termina ali dizendo para quem que ela indicaria essa série, né? Então, esse seria o resumo ali do que a gente vê na resenha. Mas é importante que você faça a leitura. Eu só fiz aqui um geral para você compreender meio superficialmente ali do que ela vai tratar. Eu queria dar uma passadinha rapidinho com vocês pelas questões aí. Então, a número 1 está perguntando quais são os personagens principais dessa série segundo a resenha. Então, a resenha ela vai falar de alguns personagens centrais. Quais são eles? A questão 2, você vai descrever esses personagens baseado no que está dizendo na resenha. Como eu comentei ali, a autora da resenha ela traz algumas características dos personagens. Então, você vai ler, procurar essas informações e registrar aí na resposta número 2. A questão 3 pergunta para nós: que tipo de temas são abordados nessa série segundo a resenha? A autora da resenha ela fala explicitamente e claramente um dos temas que é abordado ali, um tema atual. Mas você analisando ali a forma como as pessoas se relacionam na cidade, o comportamento da personagem principal, você também consegue perceber alguns outros temas secundários que também são trabalhados aí nessa série. A questão 4 pergunta assim, ó, a partir do que é escrito na resenha, que lições de vida possivelmente essa série transmite? Então, que lições de vida você acha que essa série pode transmitir para nós a partir do comportamento dos personagens, né, dos personagens principais, mas também ali das outras pessoas da cidade. Então, a resenha nos dá algumas pistas de algumas lições que essa série pode trazer para nós aí para os dias atuais. Questão 5, onde foi publicada esta resenha? Então, aqui no início do vídeo eu já falei, né? Analise, ali, questão 6, analise o tipo de linguagem utilizado. É uma linguagem mais formal ou informal? Você lembra o que é uma linguagem informal? A linguagem informal é aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, nossa linguagem do cotidiano, que falamos com os nossos amigos, essa linguagem que a gente fala com as pessoas com quem a gente tem mais intimidade. Já uma linguagem formal é aquela linguagem, aquela forma de escrever ou de falar que está mais preocupada em seguir as regras da gramática, em expressar as palavras corretamente. Então, assim, nessa resenha, a gente vê uma linguagem mais formal ou mais informal, né?
Uma linguagem informal seria aquela que parece que está conversando com o leitor. Então, qual que é a linguagem mais utilizada aí nessa resenha? Lembre-se, é um blog, né? O blog é uma espécie de um diário ali virtual. Então, que tipo de linguagem será que a gente poderia usar num blog? Questão 7. Você vai copiar um trecho lá da resenha que apresente uma linguagem informal. Então, você escolhe uma frase lá que tem uma linguagem mais informal, como se a blogueira estivesse conversando com o leitor, com essa linguagem assim, mais livre. Tá? Então, é só copiar o trechinho ali. E a questão 8. Segundo essa resenha, quem poderia se interessar por essa série? Você vai encontrar isso lá no finalzinho do texto, em que a blogueira lá dá uma dica para quem seria interessante essa série. Aqui nós temos uma questão que trata lá das sequências textuais que foram abordadas numa das videoaulas lá na TV. Então diz assim a nossa questão. Releia a resenha da série When Calls the Heart e responda. Que tipos de sequências são mais utilizadas no texto? Sequências descritivas, narrativas ou argumentativas? Pode ser mais de uma, tá? Mas quais são as que mais aparecem nesse texto? Vamos relembrar quais são essas sequências? Sequência descritiva. É uma sequência do texto que traz a apresentação de características, ou de um objeto, de um animal, de uma pessoa. Então, sequências descritivas descrevem, dão detalhes de como são as pessoas, animais ou pessoas, enfim, o que está sendo discutido ali. No caso, está falando das pessoas ali, das personagens, tá? Então, sequências descritivas seriam descrições das personagens. Sequências argumentativas. Apresentação de uma tese, defesa ou rejeição de uma ideia, ou seja, são sequências em que temos opiniões, argumentos, justificativas, em que a pessoa dá alguma opinião a respeito de algo, tá? E sequências narrativas são aquelas baseadas na ação de personagens. O que os personagens estão fazendo, em que momento, né, em que tempo, em que espaço. Então, basicamente, sequências narrativas é contar uma história. Tá? Aí a gente tem narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. Será que eu tenho uma sequência narrativa dentro de uma resenha? Tá? Então você vai analisar qual ou quais dessas 3 sequências a gente encontra na resenha ali da série. Aqui, nessa imagem, é um print, na verdade, lá da página da Netflix, onde aparece ali a série When Calls the Heart. Nós temos aqui algumas informações sobre a série. Né, o título, o ano de produção, quantas temporadas estão disponíveis nessa plataforma. Temos uma pequena sinopse, que é um resuminho do qual que é a história que está sendo contada. Então, é uma sinopse bem curtinha, mas temos uma sinopse. Tem também ali o nome dos atores e atrizes principais, o gênero dessa série, né, que é uma série baseada em livros, série para a família, obras de época. Então, tem essas informações ali. As questões são com relação a isso. Ó. A primeira ali, ó, que informações sobre a série encontramos nessa imagem? Essas que eu falei. Quais dessas informações são semelhantes àquelas informações que foram apresentadas lá na resenha? Então, dessas informações que eu tenho nessa imagem, quais delas também foram citadas lá na resenha que a gente vê no início da atividade? E para quem que a Netflix indica essa série? A gente vai encontrar isso lá na faixa etária, que é aquele quadrinho azul, e também mais ali embaixo, também quando ele fala dos gêneros. Então, para quem que a Netflix indicaria essa série? Então, encerramos aqui este vídeo. Espero que vocês tenham compreendido essa parte das atividades. Mais adiante eu vou fazer um outro vídeo para falar especificamente da produção de texto que tem aí para vocês fazerem, que é a produção de uma resenha. Por mais que aí na atividade já tenha o passo a passo para vocês, né? Como que vocês vão planejar o texto, como que vocês vão organizar as informações nos parágrafos. Mesmo assim, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o planejamento e a construção dessa resenha. Então, não deixe de assistir ao próximo vídeo antes de fazer a sua produção de texto. Beijo, pessoal! Saudades!